Ageu, né? A gente fala Ageu, mas o correto seria Ageu, porque não é Ezequiel, não é Daniel. Então por que é Ageu? Então, teria um L então. É. Ageu. É porque esse El ali é de Deus. Agel. Pra ficar melhor a pronúncia, ficou Egeu. Aí Ageu porque, né? Fica melhor a pronúncia. Não sei porquê. A gente faz umas coisas que depois não tem como consertar. É igual o tal do Tiago, né? Botaram aquele T ali que nunca existiu, mas ficou e agarrou e já era. Como é o mesmo? Iago. Iago. Que é a transliteração de Jacó, Iacov. Mas aí ficou Santo Iago. Santiago. Tiraram o San, agarrou o T e acabou. É porque, igual eu gosto falando, né? Achar que ficaria melhor pra pronúncia, né? Que jogou isso. Aqui é a pronúncia. Lá é culpa da espanhola lá, Reina Valera. Porque a Bíblia em espanhol era Epístola de Santiago. E aí, quando veio para o português, aí tiraram o San, né? Já que é São João, São Mateus, São Paulo, é São Tiago. Só que não, era Santo Iago. Pra ficar, né? Aí o T grudou. Foi burrice mesmo, foi um erro. E agora não tem como corrigir mais. Não perde o efeito, entendi. A bênção do Senhor relacionada com a reconstrução do templo. Então o Ageu está no período pós-exílico. Ok? Então agora a gente entra num período muito peculiar, tá? Ageu, Zacarias e Malaquias são pós-exílicos. Qual é o momento? Vou explicar aqui. Então veja bem. Faz esse quadro novinho, mas algum produto que passou aqui para limpar corroeu o verniz dele, tá vendo? E aí perdeu a verniz e tá meio poroso, né? Carro apagado. E aí ele ficou poroso e perdeu a... Então, vamos lá. Vamos fazer um mapa aqui. Aqui é o delta do Nilo, né? A península do Sinai. A Palestina está aqui. Então, mais ou menos aqui, ó, tá a Babilônia. Aqui está o Monte Hermon. Né? Aqui é o Jordão, Mar da Galileia e Mar Morto. Jerusalém está mais ou menos aqui. Samaria está mais ou menos aqui, ó. A divisa é aqui. Então, aqui nós temos, né, o território e tal, a Itália, Tarsis é mais ou menos aqui, aqui é Roma, aqui é Síria, Síria e Fenícia, aqui é a Ásia Menor, Macedônia e etc. Então aqui em cima, ó, nós temos a Assíria, aqui nós temos a Média, que está no meio, aqui nós temos a Pérsia. Certo? E aqui tem Moabe, Amon, Edom, os povos que habitam ao redor. Que eram os povos que moravam aqui e o povo veio do Egito, tomou posse, eles afastaram, né? Então, vamos entender aqui o Antigo Testamento inteiro, para a gente entender o momento pós-exílico da reconstrução do templo. Como é que acontece? O Gênesis começa com o Egito no Império. O Egito está aqui, ó. Então, Gênesis, o Egito é o Império. Então, começou em Gênesis. O Império é o Egito. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o povo está saindo do Egito, vindo, tomando posse, para aqui na Península do Sinai, para em Cades Barneia, atravessa o Jordão, toma Jericó, vem Josué, vem os juízes, vem Saul, que é da tribo de Benjamim, que é aqui embaixo, vem o Davi, que é de Judá, que é aqui embaixo, vem o Salomão, o reino se divide, 10 tribos do norte, Israel, capital Samaria, 2 tribos do sul, Judá, capital Jerusalém. Então, dividiu em 900 e pouco, vai, até 700 e tanto, o Egito ainda é o império.
do início da humanidade, o primeiro império foi o egípcio. 2.000, 3.000 anos, mais ou menos, no mínimo, de império. Aí... Até 700 e tanto era o Egito? É... Então foi muito rápido depois. Sim, ninguém ficou tanto tempo quanto eles. E tem vários desafios. Então, aqui está Nínive, capital da Assíria, certo? Ó, Jope era aqui, gente. O Jonas saiu daqui, ó. Aqui aconteceu o negócio e o peixe veio com os pelos de volta aqui. E ele andou daqui até aqui, ó. Quase 1.000 quilômetros. Certo? Então, em 722, os assírios invadem Samaria. Pum. Isso aqui significa, já estão no auge do poder. Então, do início até 722 é o Egito. De 722 até 586 antes de Cristo, que é a data da destruição do templo em Jerusalém, é a Síria. Então, do início até 722, Egito. De 722 até 586, a Síria. De 586 até, vou colocar aqui, 490, mais ou menos, antes de Cristo, é a Babilônia. A partir de 490 em diante, é a Medo-Pérsia. Por isso que é o Império Medo-Persa, porque os médios se juntaram com os persas. Então, começou Egito, depois o poder veio para a Síria, 100 e poucos anos veio para a Babilônia, em 100 e poucos anos veio para Pérsia, Medo-Persa, ok? Depois vem para Grécia, porque aqui, ó, né, vou botar aqui uma bola, mas na verdade são várias ilhas, né? Grécia e Roma. Então veja só, depois da Pérsia, por volta de 300 e tanto, vou botar aqui 390, é a Grécia. E por volta de 100 e pouco, vou botar 190, aí é Roma. Esse percurso você não pode esquecer, porque isso aqui é a Bíblia toda. O pano de fundo da Bíblia é isso aqui. Certo? Por volta de 300 Grécia e depois... 100 e pouco Roma. 100 e pouco. Então, quando Jesus nasce, já é o Império Romano. O Novo Testamento inteiro é com o pano de fundo romano. Mas o Antigo Testamento não é com um império só. Até aqueles profetas ali, até essa data é Egito. Então, você vai ler a lei de Moisés, o Pentateuco. Qual é o pano de fundo do Pentateuco? É o Egito. Teologia egípcia, cultura egípcia, cosmovisão egípcia. Aí você está lendo Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Qual é o pano de fundo? Egito. Aí você está lendo o profeta Isaías, que está em 750. Aí você está lendo Amós, que está em 740. Aí você está lendo o Sofonias, entendeu? Qual é a data desse profeta? Se for muito antes disso, perspectiva egípcia. Se for próximo disso, perspectiva já assíria. Se for depois disso, perspectiva pré-babilônica. Se for depois disso, perspectiva pós-babilônica. Então, o que é o pós-exílio? Período persa, depois de 490, quando o povo sai da Babilônia e volta para Jerusalém para reconstruir o templo primeiro, depois para reconstruir os muros. Então esses três profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas desse período aqui, ó, pós-exílico. O tempo depois de 490, que a Pérsia está no poder e libera eles para voltar. Ó, quem for de Jerusalém e quiser voltar, está liberado. Não, mas a gente não tem como reconstruir, lá está tudo destruído. Não, eu dou um material para vocês reconstruir, pode, eu vou patrocinar a obra.
Ok? Qual foi o objetivo deles em fazer isso mesmo? Tipo, liberar o povo e... Liberar porque eles são gente boa. Não. É o período, É. é o período de Esther, depois de Esther? Sim. Não, é, De Esther pra cá. Esther tá depois. Ah, Esther tá Tá depois? depois. Esther é o último. Cronologicamente, Esther é o sim. último livro Aquilo é do período da Antigo Esther, Testamento. então não foi o período da Esther, então não. Que Não. o Persa A veio tudo. Esther aqui não é nem nascida, no início do Império aqui. Esther é de 400 e pouquinho, então o Império Persa começa quase 100 anos antes da Esther. Porque a Esther casa com Artaxerxes. Nós estamos com... Xerxes. Filho de Artaxerxes. Isso, Xerxes. Então quer dizer, nós Pai estamos de falando aqui Artaxerxes. de Ciro e Dário. Ciro da Pérsia e Dário da Média. É, isso mesmo. Verdade. E esses caras estão bem depois. E ela é jovem quando casa. Pela beleza, pela jovialidade, pela escolha, presume-se uma adolescente, né? Sim. Entre 12 a 18 anos. Ela é um menininho. O cara não vai pegar uma coroa, né? Pra ser rainha. Convenhamos. Então, se ela é bem novinha ali, aqui ela não era nem nascida, mas faltava muito tempo ainda. Tá? Então, é o início do Império Persa. Quando eles dominam a Babilônia, eles percebem que dentre os escravos da Babilônia tem gente de tudo quanto é nação. E eles não têm, é uma questão cultural mesmo, eles não têm a questão de escravizar o inimigo. Ah, Eles entendi. liberam. A cultura dele, Cultura então, deles. não era Cultura escravizar. deles. Porque os persas, gente, a gente joga muita coisa na conta dos gregos. Mas o berço da filosofia, da intelectualidade humana é a Pérsia. Eu achava que era os gregos. né? Os gregos pegaram a cultura persa e jogaram luz. Mas tanto que a ideia de demônio, um espírito maligno que oprime as pessoas, é persa. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Quem pensou isso foi Zaratustra. Zaratustra é um filósofo persa. Muito antes de Platão, de Aristóteles. Entendeu? Então eles são intelectuais. Esse Zaratustra aí, que é o tal do Zoroastro lá. O zoroastrismo é a doutrina do Zaratustra. Que ele era conhecido também como Zoroastro. Né? É esse cara aí. É o cara que começa a pensar. Você já tem elementos. No pensamento persa, você já tem elementos de filosofia, de psicologia, de sociologia. O homem é um produto do meio em que ele vive. Isso nasceu na Pérsia. Olha, eu achava Foi desenvolvido na Grécia e depois Roma, e no iluminismo francês, mas o berço inicial, se você puxar essa linha, você bate lá. Vai ler Zaratustra pra você ver o que o cara fala. O cara Eu achava que Era, velho. sempre foi coisa de grego, né? Iluminismo. Iluminismo. nada. Isso é igual a briga, Calvino e Armínio. Salvação perde, não perde. Gente, os fariseus e os saduceus já brigavam sobre isso. Olha. Ressuscita ou não ressuscita? Existe vida após a morte ou não? Essa briga é antiga, fariseus e saduceus. Você vai ler Atos e você fala, e lá estavam os saduceus, fizeram tal coisa. Aí vem um colchetezinho que explica, é o rodapé, porque não criam na ressurreição. A treta é antiga. A gente é que ficou sabendo agora e acha que é coisa de agora, mas não é. Então, esse movimento precisa estar claro na nossa mente. Por quê? Porque agora a gente está entrando no último bloco do Antigo Testamento, que é o bloco pós-exílico. Tá desse período aqui para frente. E uma outra coisa não pode fugir da nossa consciência. O retorno para Jerusalém não é feito em uma viagem, num momento só. Ó, a primeira viagem é de 500 e pouco. A última viagem é de 400 e pouco, Neemias. Então, num período de quase 100 anos, eles fizeram 4 viagens. Primeiro vai o Zorobabel, depois vai o Esdras, e Neemias vai, volta e vai. Pois é, o povo estabelece na primeira vez, fica lá, Vai para reconstruir o templo. depois vai Aí o Esdras vai para registrar as coisas. Sim, Vai uma turma com ele. vai uma turma com ele. Depois o Neemias vai para levar o material. Depois ele volta e vai a última vez levando o resto da galera.
100 anos demorou para chegar todo mundo lá. Aí desde o começo já tinha o povo lá já, né? Já Estavam lá. estavam lá. Desde que o Dário, porque quem promulgou o decreto foi o Dário. O Ciro cumpriu, mas já era um desejo do Dário. Libera a galera. Não é libera os judeus, é libera quem quiser. A Babilônia invadiu a Assíria. Certamente tinha jovens assírios lá. Se quiseram voltar para casa, voltaram. A Bíblia não registra porque a Bíblia tem um foco nos judeus. Mas o decreto não era para liberar os judeus, é para liberar quem quiser. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, pode ir embora. Era a cultura dos caras, não vou manter ninguém obrigado. Libera a galera. E aí os caras, paz, bora pra casa, né? Nem todo mundo voltou. Daniel, por exemplo, não voltou. Daniel já era velho já, né? Entendeu? Porque a gente tem que fazer conta. A galera veio e passou 70 anos, né, gente? No mínimo. 70 anos no mínimo. Em 70 anos, o menino que saiu com 10 anos de idade para ser escravo lá, agora ele tem 80. Como é que ele... Rapaz, isso aqui é 400 quilômetros, gente. Como é que você anda 400 quilômetros de sol quente, deserto, areia, pedra e atravessa rio e enfrenta animal e enfrenta os saqueadores, pirata do deserto? E era uma escravidão diferente também. O cara estabelecia família, tinha casa. Trabalhava, plantava, colhia. Não é é escravidão no Brasil, senzala, chicote, corrente. Não. A perspectiva que nós temos de escravidão é escravidão africana do Brasil, do Império. É outra coisa. É outro nível, é outro problema. É ruim, é cruel, tira o cara da terra dele e traz ele com a mão na frente e outra atrás? Mas não é senzala, corrente e chicotada no lombo, não. E uno se acostumbra à cultura do outro e é difícil voltar para a sua. Exatamente. Aí o menino que foi com 10 anos de idade, imagina, agora ele tem 80. Um monte de filho, neto, vai fazer o que? Voltar? Vai voltar para casa pra quê? Ele pode morrer na viagem e vai passar mais 2, 3 anos, 5, 6 anos. Que nada, vou voltar, já tenho minha casinha, já tenho meu quintalzinho, meus filhos criados, meus netos aqui, eu vou... Lá eles trabalhavam em troca de comida. De subsistência. É tipo feudo, né? É, tipo feudo. Produz o meu, o que sobrar é seu. Entendeu? Então assim, tem chicotada? Tem a fornalha? Tem a cova de leões? Tem, para quem se rebela. Eu não quero mais trabalhar, amigão. Não tem essa opção. Tanto que José era um escravo e se tornou governador, né? Não tem essa opção, amigo. Tem que trabalhar. Ah, mas eu não quero. Então você vai para a fornalha. Você vai para a cova dos leões. Ó, tem que adorar o Deus aí. Porque se não adorar ele, a produtividade diminui. Não vou adorar porque eu tenho o meu Deus. De onde eu vim, é proibido adorar outro Deus. Amigão, aqui tem que adorar. Não vou adorar. Fornalha. Para quem se rebela tem castigo, mas para quem trabalha direitinho tem até benefícios. É isso, Daniel foi pro palácio, cara. Ele não quis comer as iguarias, comeu legume, passou por um tempo de prova, mas depois demonstrou ser mais intelectual do que o pessoal e alcançou o posto de meio que gerência. Conselheiro. Oh, que é isso, rapaz? O cara é um estadista, é uma espécie de primeiro-ministro. Entendeu? Então não é aquela escravidão de escravizaura. Não é, gente. Não é, não. Tá bom? É diferente. Então, o que está acontecendo aqui? O povo está voltando. O povo voltou para reconstruir. Só que quando eles chegam lá, a situação é caótica. O texto da Bíblia que mais revela a situação pós-exílica é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que esse salmo tá? Esse é um salmo pós-exílico. Tem vários. Esse é um deles. Muitos não, mas tem alguns. O que esse salmo está dizendo? Ó, estávamos na Babilônia. Aqui é Jerusalém. Jerusalém é Sião, certo? Assim como toda essa região aqui é Efraim. Efraim é um bolo que não foi virado. Lembra? Oséias está profetizando para o norte.
ele está profetizando para a cidade de Samaria, mas ele não fala que Samaria é o bolo, ele fala Efraim é um bolo, porque Efraim é o símbolo profético dessa região. Sião é o símbolo profético dessa região. Então o salmista, que é poético, ele não usa o literal, ele usa o símbolo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o que ele está querendo dizer? Quando o Senhor nos trouxe de volta para a nossa terra. Ficamos como quem sonha. Nossa, a boca se encheu de riso. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O povo está voltando para casa e estamos livres, glória a Deus, vamos voltar para casa. E o nosso templo, a nossa terra, onde viveram os nossos pais. E aparece um sonho, me belisca, vê se eu estou sonhando. Então, verso 2. Entre as nações, o povo está indo embora e tem gente morando aqui, certo? Certo. A cada nação que eles iam passando, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Verso 3. Com efeito, aí eles vão passando, rindo, e cantando. Olha, parece um sonho. Aquele jeito judeu de celebrar, né? E o povo lá trabalhando, as nações, e ia passando aquele povo gritando. O que esse povo tá assim, gente? Ah, deve ser que o Deus deles fez alguma coisa boa para eles. Quando eles estão ouvindo as nações dizendo, eles se conscientizam. Com efeito, diz o salmista, não é que é mesmo? Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Aí vem o 4. Restaura, Senhor, chegou em casa. Passou, verso 4, está em Jerusalém. Quando eles chegam lá, está tudo destruído. Aí o poeta ora, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Onde é o Negueb? É aqui, ó, o deserto do Negueb. Tem que passar ali para chegar lá. A torrente que a água aqui desce. Do sul, é a tromba d'água. Já viu tromba d'água no verão? Uá! Aqui, ó, na época do ano, né? Tem um morro, bem aqui assim, tem um monte, uma montanha. Ela é meio verdinha e tal, que é um morro bem alto, mas em volta tudo é deserto, é só areia e pedra. Do nada, uma vez por ano, geralmente, né? Dá uma tromba d'água lá naquele morro. Bah! Cai um volume de água do ano inteiro de uma vez só. E aí desce o morro e escorre. E aí forma um rio no deserto. Aquela água corre, seguindo a gravidade em direção ao mar. E às vezes vai secando por ali mesmo, vai ficando, vai seguindo a gravidade. Então, do nada, esse vídeo tem no YouTube um vídeo muito, muito engraçado. Engraçado assim, né, no sentido de curioso, porque o pessoal tá lá, tem um monte de turista e eles estão lá visitando e de repente vem aquele monte de água e eles começam a gritar, olha! E aí vem, uou! E aí fica, você olha assim, é um rio. Um rio. Depois a água baixa e acabou. Então, dependendo do volume de água daquele ano, o rio dura até uns dias. Aquela água fica correndo ali, um rio no meio do deserto. O Isaías fala disso, né? É porque não é que é uma viagem na maionese. No meio do deserto vai surgir um rio. A gente pensa assim, é uma coisa, né? Não, acontece mesmo. É um fenômeno natural do Negueb. Então, como as correntes do sul, porque aqui está no sul, né? O norte é aqui é o sul. Então, tem Bíblia que fala torrente do Negueb, tem Bíblia que fala correntes do sul. É sinônimo, é o mesmo evento. Então, qual é a oração aí do salmista? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que ele está falando? A gente precisa de recurso para restaurar, mas a gente não precisa de pouco recurso. Então, numa linguagem poética, ele está falando, Deus, abre os céus e manda chuva, uma chuva de recursos, para a gente conseguir restaurar. Só que ele está dizendo, chuva não é suficiente, tem que ser uma tromba d'água, tem que ser uma torrente, tem que ser... Ou Deus manda tudo de uma vez ou a gente não vai conseguir restaurar. E aí Deus usa o servo dele, Ciro, para enviar o recurso e o Neemias vai chegando com os recursos e aí a coisa acontece. Entendeu? Aí... por isso que é o versículo 5, né? Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. O que ele está dizendo? A gente reconstruiu a cidade
e depois teve que plantar tudo do zero, né? Porque a plantação estava destruída. Então a gente voltou, tem que reconstruir o muro, tem que reconstruir o templo, tem que reconstruir as casas e tem que reconstruir a plantação. Esse recurso que é possível deu para fazer tudo de novo, construir. Mais ou menos, porque o Salomão tinha deixado o top das galáxias, né? E a galera foi corroendo o que o Salomão deixou ao longo dos anos. O próprio Ezequias arrancou pedaço de ouro e de prata do templo para dar para o Senaqueribe, para amenizar a situação dele. Então, assim, o povo foi defasando o que o Salomão deixou muito bem. Você comentou aquela vez que tinha que uma rainha foi lá visitar e foi impressionante. Aí, quando dividiu, já enfraqueceu. Dividiu, já enfraqueceu. E aí a galera do norte mandou mal, a galera do sul mandou mais ou menos mal, né? Porque dos 19 reis, uns 4 ou 5 só que mandaram bem. Bem entre aspas, né? O bicho pegou, eles arrependeram e converteram. O que mandou bem mesmo foi o Josias. Tirando o Josias, todo mundo foi pela situação. E o pau quebrou, aí eu vou me arrepender. Quando viu a situação chegando perto, foi arrepender. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 estão aí por último, porque eles vivem esse momento. Então, se a gente tivesse que colocar aqui os livros contemporâneos, seria, junto com Ageu, Zacarias e Malaquias, seria Esdras, Neemias e Esther. É ao mesmo tempo. É esse tempo aqui, ó, de 490 em diante. 500 e pouco a 400 e pouco. Esses 100 anos foram essas experiências. Zorobabel volta. As histórias de Zorobabel está lá no livro de Esdras, né? Alguma coisinha nas crônicas. E crônicas também, né? Crônicas também. Por isso que na Bíblia hebraica, na Tanakh, o último livro da Tanakh é Crônicas. Por quê? Porque Crônicas foi o último livro a ser escrito. E o que é o livro das Crônicas? É um cara sentando com a galera e falando, vem cá, deixa eu contar a história para vocês. Sabe por que a gente está aqui vivendo isso? Porque no princípio Deus criou tudo. Aí ele chamou um cara. Aí os descendentes desse cara foram para o Egito. E herdou a terra. E dividiu. E viemos para cá e voltamos e agora estamos aqui. Então ajuda a reconstruir porque é uma longa história. Nós não vamos jogar essa história toda no lixo, né? Aí o povo, é verdade, então ajuda a construir aí, cara. É uma revisão dos fatos para motivar o povo. Pois é, a crônica foi escrita justamente para isso, né? Para relembrar o povo do que passou. Quem eles eram, de onde eles vinham. É como se fosse assim, ó. Nossa história não pode acabar aqui desse jeito. Deus está cuidando da gente há tanto tempo, vamos reconstruir esse muro para que essa cidade permaneça. Mas quando Nabucodonosor invadiu, ele levou tudo, levou Torá, levou tudo embora com ele, ou não? Botou fogo em tudo, quebrou, Estragou destruiu, tudo. urinaram, defecaram, eles eram terríveis. Então aquilo se perdeu, então. No livro dos reis conta, nas crônicas conta um pouco também, da ruindade que eles fizeram. Foi tenso, cara. Foi tenso. A mulher queria cozinhar o menino para comer. O negócio foi... Fome, lepra e doença, e fechou tudo. Então, ó, o Ageu vai falar da prosperidade de Israel em relação ao templo. Da paz de Israel em relação ao templo. Da pureza de Israel em relação ao templo. Do poder de Israel em relação ao Zorobabel. O Ageu, o Zorobabel é o líder, é o sacerdote que voltou e disse assim, galera, vamos fazer o culto. Para ter culto tem que ter o templo, então vamos reconstruir o templo. Esse Zorobabel, no caso, não é persa, né? Babel aqui é Babilônia. Esse El aqui é divindade, beleza. Mas a Jezabel, que é uma mulher cananita, cananeia, né, perversa, ímpia, tem a terminação disso aqui. Então isso aqui tem influência. O Zoro aqui, ó. O Zoro já demonstra. E o Babel, né? Então, assim, o cara, provavelmente ele nasceu lá, recebeu um nome de lá, entendeu? Então, o que ele está profetizando? Gente,
Se tiver o templo, tem prosperidade. Se tiver o templo, tem paz. Se tiver o templo, tem pureza. Se tiver o sacerdócio, tem poder. Realmente estava certo. Então ele está como a religião deles. Aí um cristão lê isso aqui e fala, não, mas nós somos o templo. Nós somos o templo que a gente está depois de Atos 2, amigo. Eles estão 500 anos antes de Atos 2. Eles não eram o templo. O Espírito não tinha sido derramado. E eles tinham referência como templo, né? Só adora no templo, cara. Cadê a arca? Cadê o sacerdote? Cadê matando o bicho aí para nós se sentir perdoado? Como é que esse povo, como eles estavam muito tempo à frente, eles tinham acesso à palavra, às escrituras? Porque foi preservado, né? Mas eles tinham esse acesso, por exemplo? Tinham. Lá não tinha biblioteca? E era assim, a biblioteca não era só pra galera? Era só pra galera. Mas como ele é sacerdote, ele tem acesso. Pois é, mas o Mas o restante não, é? Não, Então, por isso que ele que ensina. Ele se levanta e junta em todos os povos. Neemias capítulo 8, se eu não me engano. No centro de Jerusalém, ele junta todo mundo e lê a lei inteira. Entendeu? Então eles têm acesso. Não é todo mundo que tem acesso. Então essa é a crise. Essa é a crise de Esdras, Neemias e Ageu, Zacarias e Malaquias. Pode ver, qual é a essência do Ageu? Vocês estão juntando num saco furado. A glória desta última casa será maior que da primeira. Entendeu? Tudo relacionado ao templo e a servir a Deus. Para de plantar e de colher e vem ajudar a construir o templo. Porque se não tiver o templo, não tem prosperidade. Você vai plantar e vai colher, mas não vai prosperar. Você vai botar em cima e vai vazar embaixo. Vai botar em cima e vai vazar embaixo. O que você não dá de dízimo, você gasta na farmácia. Já ouviu isso? A gente tem que falar isso. Tipo isso. Mas é. Aqui é. Se para nós é, não sei. Fica a critério de cada um. Mas a ideia é o seguinte. Ou a gente prioriza o reino, ou as coisas não serão acrescentadas. É a mensagem. Então, que para eles era o reino? Era o templo. O templo simbolizava a presença e o culto a Deus. Então, tá bom? E aí a ideia é festivo, né? Então seria festa de Deus, Deus que gosta de festa, ou festivo e tal, porque esse El ali, ó, tem a possibilidade de ser El, né? E aí a pronúncia seria Agel, né? A festa de Deus, ou Deus faz festa. Então, ele é o cara que prioriza o templo. Onde aconteciam as festas? No templo. Então o nome do cara é festivo. A gente só vai poder celebrar no templo. Então o ministério dele é focado no templo, porque o templo é o lugar das celebrações. Contexto histórico, como eu já disse, né? Ó, de 538 até 516. Tá vendo? Um pouco antes desse período aqui, ó. Babilônia já não está mais no poder, são os medos e os persas, e ele já está profetizando lá para reconstruir o templo. Ele é como se fosse um auxiliar do Zorobabel. Zorobabel é o sacerdote liderando a construção e ele está, assim diz o Senhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entendeu? Ó, então aqui os acontecimentos, ó. Em 538, o Ciro promulga o decreto para o retorno, né, a fim de reconstruir o templo, isso está em Esdras 1. Eles retornam, aí ó, os primeiros cativos, sob o governo de Sesbazar, Esdras 2. O altar erguido e ofertas reiniciadas em Jerusalém, eles fazem um altar. Já que não tem um templo, pelo menos um altar. Bota umas pedras lá e tal, pega um bicho aí, pá, ei, pronto, voltou a ter culto. Começada a reconstrução das fundações do templo. Aí a construção é interrompida devido à ameaça dos samaritanos. Quem são os samaritanos? A turma daqui, ó. Eles voltaram. Os samaritanos já estão misturados com os assírios, não é mais Israel. É samaritanos. Aí os caras descem lá e falam, que papo é esse aí que vocês estão arrumando aí? Então nós vamos reconstruir o templo. Que templo, rapaz? E tal, e daí Sambalate, Tobias, atazanar a vida deles. Então, porque judeu não se dá com samaritano, já tem tempo já. Isso é antigo até. Entendeu?
Aí a coisa só aumenta. E aumenta. Aí o Herodes, que é um cara samaritano, de descendência, assume depois o trono e se torna o governador da Judéia. Deu ruim. Aí nasceu o rei dos judeus, em Belém. Ele vai tomar meu lugar? Manda matar, meu amigo. Mata-se. Mata. Ah, mas não sei quem é. Mata todos então. Todos os meninos que nascerem lá, mata. Ele sabia de onde que era, pra onde que ia. Ah, vai vir de Belém? Todo menino que nascer em Belém mata. Não gosta de judeu? Aí já começa por aí, não gosta de judeu. Mata. Então, interrupção oficial da reconstrução por ordem de Artaxerxes, ascensão de Dário ao trono persa, retomada da construção do templo após a insistência de Ageu e Zacarias. Aí tá vendo? O tempo está passando, as coisas estão acontecendo e estão sendo registradas. E aí o decreto de Dário I para recomeçar a construção do templo com a garantia de subsídio e proteção a fim de assegurar o seu término. Então o Ciro, tá vendo? Começa liberando a galera e o Dário vem depois e fala, não, o que está faltando aí? Rapaz, tem que ter umas madeiras, tem que ter uns cavalos, tem que ter uns negócios. Não, pode pegar tudo e levar. E aí o templo é terminado em 3 de março, mês de Adar, possibilitando a observância da Páscoa em 14 de abril. Então o templo termina um mês antes da Páscoa. Termina tudo, lava, limpa e na Páscoa faz a inauguração. Então, contexto político. Após os 70 anos de cativeiro na Babilônia, os judeus retornaram sob a nova política persa que encorajava a volta dos cativos. A política. Cada império tem a sua maneira de fazer política. Na próxima aula, veremos o Novo Testamento. Entre o Antigo, 400 e pouco, 300 e pouco, 100 e pouco antes de Cristo. Esse é o período interbíblico. Esther e Crônicas são de 400 e pouco, são os últimos livros do Antigo Testamento. Mateus já é de 50 e pouco depois de Cristo. Então a gente tem um período aí de 400 anos de silêncio entre Malaquias da nossa Bíblia, que o correto seria entre Crônicas mas Malaquias é contemporâneo de Crônicas, dá no mesmo. Entre Malaquias e Mateus são 400 anos, mais ou menos. Então esse período de 400 anos aconteceu muita coisa, A Grécia dominou, depois Roma dominou. O ocidente do mundo, daqui para lá, aconteceu desse tempo para cá. Então esse período é chamado de período interbíblico, ou intertestamentário. Entre o final de Malaquias e o início de Mateus tem 400 anos. O que aconteceu nesse período? Foi fundamental para o Novo Testamento. Se a gente não entender o período interbíblico, você não entende o Novo Testamento. Então a primeira aula de Novo Testamento é o quê? O período interbíblico. O que aconteceu entre o Malaquias e Mateus, que Roma já está no poder? Entre a Pérsia e Roma tem uma Grécia. Ou eu entendo isso ou eu não entendo nada. Aí tem a maneira grega de imperar, com a loucura do Alexandre, Alexandria e Antioquia. Alexandria no Egito, Antioquia na Síria. Aqui é uma das capitais do Império Grego, aqui é outra capital. Aí no Novo Testamento você tem o povo, Alexandria, aí as igrejas primitivas, Antioquia da Síria, é onde Deus chama Barnabé e Saulo para fazer missões. Aí nos pais da igreja, século 2, 3 e 4, você tem em Antioquia vários pregadores e intérpretes da Bíblia top, e em Alexandria vários pregadores e intérpretes da Bíblia top. Tanto que os primeiros pais da igreja que têm importância são egípcios. Orígenes, Agostinho, Atanásio, Cipriano, tudo egípcio, tudo africano. Por quê? Por causa de Alexandria, a biblioteca, a Septuaginta. Realmente Então, conhecia a palavra daí, o Novo Testamento está embasado no período interbíblico. Ou eu entendo o movimento persa, greco, romano, a cultura helênica, a pax romana, que é a maneira dos romanos fazer política. Os persas liberam os cativos.
Os romanos nem têm cativos. Perdeu. Ah, você vai me levar como escravo? Não, só quero seu imposto. Eu vou construir uma estrada porque eu quero chegar todo ano até você tranquilo para te cobrar o imposto. Então eu vou fazer uma estrada. Lembra da máxima? Todos os caminhos levam a Roma? É isso. É isso. É a Pax Romana. O nosso império não tem guerra. Amigo. Quem quiser fazer guerra, a gente mata. Mata. Por isso que matou Jesus, porque ele foi considerado um revolucionário. Não tem espaço para revolução. O imperador mandou, acabou. Me dá um imposto e ó, pss, e não briga não, porque se tiver confusão, a gente vem e mata. Então, Não pode questionar e não pode brigar. Pois é, mas eles mataram Jesus na época, o Buda falou que não via pecado nele, não via, né, coisa nele, não fazia revolução. Mas jogou pro povo. É, o povo tá. Porque são políticos. A política, como a gente conhece, é romana. É, Agradar povo- a maioria. Isso aí. O que vocês querem? A gente quer Jesus. Então toma Jesus. Parlamento. Eu É. Parlamento. Parlamento. É Pois de é isso aí. falar, E né? lavou as mãos ali, Romano. não vejo nada nele, o povo condenou. Até pelo fato Romano. deles O nosso terem- direito é romano. A nossa política é romana. A nossa maneira de conviver... O Ocidente, gente. O Ocidente é greco-romano. No cérebro é grego. No corpo é romano. A minha intelectualidade é grega. A filosofia, a cosmovisão, o entendimento de mundo, corpo, alma, espírito, psique... Tudo grego. Mas o exército, a hierarquia, o modus operandi da sociedade, A política. a aristocracia, os plebeus, os leigos, os doutos, tudo isso é romano. A organização social é romana. A cultura é grega, mas a organização é romana. O exército, as patentes do exército, general, centurião, tudo romano. Tudo romano. Estratégias militares, políticas, econômicas, fazer estradas boas para gerar recurso. É, são tudo coisas... romano. A educação. Tudo romano. A galera acha que a gente, nós somos brasileiro, é norte-americano, é tudo romano. Tudo romano. Primeiro cara que falou assim, tem que ter umas estradas boas, senão o povo não paga imposto feliz. Foi um César. É romano, O negócio essa ideia é comentou, né? romana. Teria que ter o acesso. Eu preciso beneficiar o cara para mantê-lo pagando imposto em dia. Paga o imposto, eu vou te dar saneamento, eu vou te dar água, eu vou te dar... Porque de tudo que ele paga eu tiro uma porcentagem e dou de benefício só para mantê-lo pagando. E o resto eu faço o que eu quiser, eu sou o imperador. Essa croca de Brasília, gente, vem daqui. Ó. Vem daí. Por quê? Porque Roma está aqui. Né? E aqui está a Espanha. E onde está Portugal? Beiradinho. E a gente foi colonizado por quem? Portugal. Então da onde vem nossa cultura? A diferença é que chegou aqui e misturou com o índio. Aí depois veio escravo africano. Aí bateu no liquidificador e deu nós. Né? Aí. A história da humanidade está aqui. Essa bagunça aqui Resumiu, começou a tá humanidade aí. tudo aí. A gente começa no Antigo Testamento e termina em Brasília. Para ver que a Bíblia é a Eu tenho muito verdade. orgulho dessas Essa reuniões. foi boa, essa foi boa. Porque, né, essa é a maior prova de que a Bíblia é a verdade, atemporal. O que é no tempo do Ageu é hoje, cara. É hoje. O povo foge de Deus, não quer compromisso, entendeu? E tá. Se tivesse o Anderson Freire dando aqui um workshop de voz, isso aqui não cabia, gente. Ele é meu brother, eu gosto demais dele, mas é uma questão da demanda social, cultural, mercadológica. Trazer um cara famoso para cantar aqui, isso esburra a gente. Agora, vamos estudar a Bíblia, entender, para fazer a vontade de Deus? Aí é meia dúzia. Sempre foi assim. Sempre será. Então, isso só significa que está no caminho certo. Então, o cenário religioso. Ó, em 537 começou a grande era para os judeus com a volta do cativeiro. Então, as primeiras, né, voltas já foi nessa época aqui. Na verdade, porque a gente fala assim, a primeira volta, é porque a nossa mente tem um pouco de dificuldade.
Não foi, gente, parou um ônibus na porta da Babilônia? Entra aí os judeus e excursão de volta. Não, é um povo que sai a pé, é um povo que sai de cavalo, é um povo que sai de camelo, é um povo que sai de jumento, é um povo que sai com filho, é um povo que sai sem filho, é um jovem aventureiro que vou tentar a vida em Jerusalém. Tem várias situações, entendeu? Não é um povo uniforme e pequeno, não, é uma galera, ó, quem quiser pode ir. O cara junta as trouxinhas dele e mete o pé. O outro tem família, o outro não tem. Não. Então, não é uma viagem assim, 1, 2, 3 e já, vamos voltar? Não, vamos orar para começar. Ó, Senhor, proteja nossa viagem, amém, vai todo mundo junto. Não é essa a ideia. Tá? Foi indo, né? Os líderes, o Zorobabel, o Esdras e o Neemias deram viagens específicas, mas o povo está voltando ao longo desse tempo. Certo? Então a pausa na reconstrução esfriou o entusiasmo, eles se voltaram para os interesses seculares. Acabou o material, tem que ir lá pedir mais. Até chegar o material, o povo desvirtuou. Aí depois, para chamar de volta, teve que ter o Ageu. Gente, tá na hora de voltar, chegou o material. Ah, mas agora eu estou plantando, estou colhendo, agora já tomei gosto. Não, mas não adianta você plantar e colher. Você só vai ter a prosperidade se tiver o tempo. Então, é isso que está acontecendo. Após aproximadamente 14 anos de negligência na construção do templo, o Senhor mandou seca e má colheita ao povo a fim de alertá-lo. Aí o povo começou a ter prejuízo. Aí o Ageu falou, tá vendo? Vocês estão botando em cima e está caindo embaixo. Um saco furado. Saquitel, né? A expressão do Almeida. Mandou depois Ageu e Zacarias mostrar a causa do problema econômico e sugerir que todos cuidassem da sua responsabilidade mais importante, a reconstrução do templo do Senhor. Então o objetivo do livro é fazer com que os líderes e o povo continuassem a reconstruir o templo, mostrando que os fracassos resultado da negligência. Sua vida vai mal? Vírgula. Como está sua vida com Deus? Essa é a pergunta. Minha vida está mal, mas como é que está sua vida com Deus? Então esse talvez seja o motivo. Minha vida está mal, e sua vida com Deus? Minha vida com Deus está em dia. Mesmo assim eu estou experimentando essa dificuldade. Opa, então vamos entender isso aí, porque tem uma outra questão. Mas se sua vida está mal e sua vida com Deus está mal, uma coisa é reflexo imediato da outra. É a proposta do Ageu. Profeta da reconstrução do templo, né, porque quem construiu foi o Salomão, ele está reconstruindo. A relação com Sofonias, é o cumprimento parcial da era pós-exílica. Porque o Sofonias não profetizou que Deus ia trazer de volta e ia restaurar? Então o Ageu está cumprindo o Sofonias. Prosperidade econômica, né? Como é que faz para ter prosperidade? Busca o Senhor. Só o Senhor pode prosperar. Laconismo e poder. Livro e sermão muito curtos, mas muito poderoso. É curto, laconismo, quer dizer, né? Ele é objetivo, é bem curtinho, mas ele bate na cabeça do prego. Sabe por que a colheita está mal? Porque não está construindo o templo. Volta para o templo. Ah, mas o que esse templo tem de atrativo? Que a glória dele será maior que a do Salomão. Ele bate na cabeça do prego, papum. Ele não fica muito rodeando e firula, porque um cavalo, e nenené, e dededê, e vespas, e sombras, e não tem muita. O Zacarias já é mais. Aí já desenha o templo reconstruído, e já é até meio escatológico, muita figura, muito assombroso, muito obscuro. O Ageu não, ele é direto e pá! E a cristologia é o 2, de 7 a 9, né? Ageu 2, de 7 a 9. Alguém lê aí, por favor. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo serão meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Entendeu? Ele está profetizando isso para o povo
ele está dizendo, ó, Deus vai enviar os recursos que a gente precisa. Como de fato enviou. Mas na perspectiva de Cristo e na perspectiva do derramamento do Espírito que habita em nós, onde que isso aí se cumpre de fato? Definitivamente. Que o templo de Deus agora são as pessoas, né? Toda a prata e todo o ouro e de todas as nações. Onde que isso aí se cumpre? Porque agora o templo de Deus é feito por pessoas. O que é que vale mais? Prata, ouro ou sua vida? Deus vai reconstruir o templo da forma mais preciosa possível. Vai ser um templo feito de gente. Porque nada vale mais do que gente. Entendeu? Zacarias. Não é dos Trapalhões, né? Os soldados dessa época. Né? Se fala Zacarias na igreja, o povo lembra mais dos Trapalhões do que do profeta, né? E esse cara mandou muito bem, hein? Então, o tema da sua profecia é a necessidade de completar o templo e de preparar-se para a vinda do Messias. Então ele faz essa analogia. Gente, a gente tem que terminar o templo. Por quê? Porque o Messias virá. E o que vai atrair o Messias é o templo. Como é que o Messias vai chegar sem o templo? Então, é uma necessidade completar essa obra. Então, do capítulo 1 até o capítulo 8 é a preparação para a vinda do Messias, de forma profética, né? E aí, do 9 ao 14, a salvação pelo Messias. Então a ideia é, precisamos nos preparar porque ele vai vir. E quando ele vier, ele vai nos salvar. Então onde é que isso se cumpre? Na primeira vinda, mas de forma definitiva na segunda vinda. Por isso que ele é considerado um profeta escatológico. Porque ele aponta muita coisa que se cumpriu na primeira vinda, mas que reverbera com muito mais força na segunda vinda. Ele virá para julgar e ele dá umas figuras meio medonhas, né? É bem legal. Nome do profeta, ó, Zacarias, significa Deus lembra. Deus lembra. Ou seja, Deus não se esqueceu de nós. O Messias virá, o templo será restaurado e tudo que ele prometeu ele vai cumprir. Ele não se esqueceu. Então é para gerar aquela esperança no coração do povo. Foi um sacerdote que voltou para Israel com seu pai e seu avô no primeiro retorno da Babilônia com Zorobabel. Viu? É possível que seu pai tenha falecido antes do retorno e que ele tivesse sido criado pelo avô. Aí tem os 12 profetas menores desse Keio, que fala isso. Esse cara que afirma essa verdade aqui, se for verdade, né? Então Ido foi um dos principais sacerdotes do retorno. É possível que seja o Zacarias a quem Jesus se referiu em Mateus 23:35, como morto no templo. Aquela referência, entretanto, também pode ser a de 2 Crônicas 24:21. Paraquias seria um erro de cópia do escriba em Mateus 23:25, sendo Crônicas o último livro do cânon hebraico. Zacarias é o único profeta menor identificado como sacerdote. 2 profetas maiores foram sacerdotes, Jeremias e Ezequiel. Então, dos menores, Zacarias é o único que era sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Problema da autoria. Quem tem o PDF do livro, está na página 335. Existe um questionamento sobre a autoria. Se foi o Zacarias, se não foi, se o livro é verdadeiro, se não é. E esse problema da autoria é todo detalhado pelo Stanley Ellison. E ele bota ali os argumentos contrários, favoráveis e tal. E tá tudo bem detalhado lá. A gente não tem tempo aqui de ver tudo, mas está lá no livro. Contexto histórico. Como é que estava
o contexto da época. Então é de 520 até 480, tá vendo? Aí já está aqui Pérsia no auge, bombando, e o povo está voltando, e ele volta também. Só que como ele é sacerdote, ele se envolve lá nas coisas do templo e percebe que o templo está capengando. E aí ele, como uma voz profética, senta o bambu no povo para o povo voltar a construir o templo, para ajudar, né? Então, para o cenário político e religioso, é o mesmo de Ageu, certo? Pós-exílico, mesma história de Ageu. Zacarias vem depois, né, um pouquinho, pois é seu contemporâneo mais moço, tendo apresentado sua mensagem 2 meses depois de Ageu ter começado a sua. Então, Ageu é mais velho, começa um pouco antes, pouco depois o Zacarias, que é mais novo, começa, e eles profetizam quase que contemporaneamente. Os dois foram usados para que o povo entrasse em ação a fim de completar a construção do templo, que estivera suspenso durante 14 anos. Ambos salientaram a relação entre obediência na reconstrução e a bênção divina em suas vidas. Então, enquanto o Ageu fala do saco furado e que o povo só seria abençoado se voltasse para as coisas de Deus, o Zacarias fala a mesma coisa na sua profecia. Ageu 1:9 e Zacarias 1:16, 17 é a mesma coisa, é a mesma exortação. O cenário histórico dos primeiros 8 capítulos envolve problemas na reconstrução do templo, com considerável oposição local. O povo era... Isso que eu não... A gente olha assim, né, a gente não entende, mas como eu convivo na igreja, eu entendo. Não só existia uma omissão, como também existia uma oposição. Não é que o povo não quer ajudar, é que tem gente que ainda quer atrapalhar. A gente não concordava de construir o templo, né? Achava que era... Cara, é demais essa vida. Tudo bem você não querer ajudar, mas atrapalhar, Tão velho. atual, né? Não é de hoje não, né? Tão atual. Então o cenário é esse. E aí, Deus levanta esses 2 caras, né, para profetizar, e o templo foi terminado em 3 de março, como a gente já viu, né, 6º ano do rei Dário. Houve uma grande comemoração, com muitas ofertas, a dedicação foi realizada pelas 12 tribos. Sua primeira Páscoa, em mais de 70 anos, ocorreu no mês seguinte. Então tinha mais de 70 anos que não fazia Páscoa em Jerusalém, por causa do exílio, né? E aí voltou a se ter a Páscoa. O cenário dos últimos 6 capítulos, do 9 até o 14, parece ser acentuadamente diferente. Já não há datas, não se mencionam os líderes, Zorobabel ou Josué, não há visões com anjos, 2 extensos temas são apresentados. O templo já não é mais a preocupação. Supondo que essa parte tenha sido escrita mais ou menos em 480, nos últimos anos de Zacarias, o cenário internacional tinha mudado e a preocupação militar dos persas estava voltada para o extremo ocidente. Então o que o Ellison percebeu? Do 1 até o 8, a preocupação é o templo. Por quê? Porque a Pérsia está no poder, eles estão protegidos. Só que daqui a pouco vem uma galera daqui, ó. Essa galera daqui desce por aqui e vai vir até aqui. No que eles descem para cá e estão passando para cá, eles passam por aqui, ó, nos arredores de Jerusalém. Então o Zorobabel muda o foco da profecia, esquece o templo e foca na proteção da cidade e na bênção de Deus para livrá-lo dos ataques gregos. Por que não existe a história de Alexandre o Grande ter invadido Jerusalém? Porque o povo construiu o templo, construiu os muros, protegeu a cidade e Deus abençoou e livrou. Os gregos não invadiram. Só depois os romanos que vêm, e aí esquema político, comercial, não é uma invasão, respeita. O Herodes, que é o governador, ainda faz uma reforma. Que as madeiras velhas do Neemias, ele joga tudo no chão e bota de pedra. O Herodes que constrói o templo Faz até melhor, pedras. Né? É. Porque construir com pedras já é uma coisa greco-romana. Os orientais não constroem com alvenaria. Maneiro.
Alvenaria é coisa ocidental. O Herodes, como é governador de Roma, qual é o jeito de Roma construir? Com pedra, com alvenaria, então bota pedra. E aí ele refez o templo com pedras. Por isso que Jesus falou, não sobrará pedra sobre pedra. O de Neemias, o de Zorobabel, não é de pedra, é de madeira. Igual o de Salomão, Salomão era de madeira. Com pedra preciosa, com era de coluna. madeira também? Eu achava que era de... Não, alvenaria não. Eles não constroem com alvenaria. É só você ler o material que ele usou. Carvalho, de não sei onde, cedro do Líbano, e tudo isso é madeira. São colunas Tora. grossas, né? É madeira da... O que eu tinha na minha mente? Imaginava se era pelo telhado, né? Não, Não, o cedro. As colunas é Cedro madeira. do Líbano é quase da largura dessa sala aqui, cara. O pé da árvore. É coluna robusta, de madeira de lei. É porque ele é mais duro que concreto, se bobear. Mas é madeira. É caríssimo. A logística, o transporte é caríssimo, mas é daquilo. Porque o oriental valoriza isso. É igual os templos budistas, né? Madeira. Madeira. Tudo Oriental, encaixadinho, né? Tudo que é oriente é madeira. São os materiais que valoriza mais a estética, a beleza. O ocidente é mármore, granito e pedra. É pedra. Que mármore e granito é pedra, né? Construção de pedra, de alvenaria é Mas ocidental. deixa eu dar uma pergunta. Aquela igreja universal lá, ele construiu, fez a cópia, fez a cópia do Ele pegou o projeto e fez de alvenaria. Porque ele é ocidental, ele está no Brasil, ele está aqui. Ó. Pois é, mas Sendo ocidental, ele não vai fazer de madeira. porque ele anunciou que seria a cópia do templo lá. Do projeto. Do projeto, então. Do projeto. O material que o Salomão usou, ele não usou. Até porque ele não tem mais. Mas ele falou que trouxe mármore, não sei da onde. Ele não mentira. tem cedro do Líbano mais, não. Não, ele pode até ter trazido os mármores de lá, mas não foi... Eu li o reportagem e falou, trouxe um mármore, não sei da onde. A Assembleia Legislativa trouxe mármore da Itália quando eles fizeram essa nova ali na Enseada do Suape. Só pra Normal. falar que trouxe, né? É lógico. O Só Salomão pra- não tinha mármore, não. É só pra conquistar mais ali, né? E inclusive porque mudou tudo de lá pra cá. Cipreste, é cedro, cipreste e carvalho. Nunca que ia conseguir construir Não algo consegue. hoje em dia com isso. Entendeu? É igual você falou, não existe mais também. Lei ambiental, o cara não consegue. Cara. Como é que Não o cara existe. corta uma árvore Uma árvore desse absurda tamanho, dele? não existe mais. Vai preso, o Ibama dá nele até não querer mais iema, né? Eu falo besteira. Então, Também só pensei na guardei. Melhor. Rejeita essa parte. o templo, né, tal. Então, entenderam a questão, né? A diferença é essa aí. Objetivo do livro. O livro apresentou 2 objetivos. Primeiro, insistir na conclusão da restauração do templo e instruir a nação quanto ao seu futuro nos tempos messiânicos. Então a ideia é o seguinte, vamos reconstruir o templo para Deus abençoar a gente, prosperar e proteger a gente. Porque o Messias está vindo aí para nos livrar de forma cabal e total. Então, no avanço esmagador dos impérios poderosos na Palestina, nos tempos dos gentios, os poucos sobreviventes de Israel seriam atingidos pela voragem das lutas internacionais, desafios religiosos, mas o seu rei Messias viria, primeiro em humildade e rejeição, e mais tarde com grande poder. Ah, que legal. O Zacarias fala assim, ó, quando ele aparecer, ninguém vai dar nada. Mas quando ele sentar no trono, ele vai ser muito poderoso. Por isso que o Judas tinha a expectativa de Jesus tomar o poder. E ele achou que traindo ele ia Ele ia alfinetar motivar ele e pra Jesus ele ia, fazer. quer saber, vou tomar esse negócio e vou sentar no trono por causa dessa profecia aqui. O Judas é descendente do sacerdote, dos macabeus. Pois é, e com o Macabeu ele achou isso, né? Que Jesus ia, naquele momento ele ia se revoltar e ia tomar o Como trono. os macabeus se revoltaram, a revolta dos macabeus. A gente vai ver no período interbíblico. Pegaram em arma e botaram os caras para fora. Sai do templo e sai da minha cidade, que isso aqui é santo, isso aqui não pode ser profanado. Aí eles achavam que Jesus ia fazer a mesma coisa, né? Só que não. Então, o Apocalipse do Antigo Testamento, a característica escatológica do livro, né? Se cumpre na primeira vinda, mas aponta também para a segunda vinda. É o livro misterioso
Esses versículos aqui são malucos, velho. Esses versículos aí é doideira pura. Abre aí e lê. Lê só um pra gente ver, o 8, 7 e 8. E outra pessoa abre o 12 e 10 aí, que é menor. Vamos, gente. Vou salvar o meu povo. Eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. Vou trazer o povo de tudo quanto é lugar e tal. Como é que acontece isso? Como é que vai se dar esse mistério? Porque tem judeu espalhado pelo mundo inteiro ainda, até hoje. Então, os judeus ortodoxos, a galera mais literalista da Bíblia, eles creem que ainda haverá um tempo em que todos serão reunidos em Jerusalém e governarão sobre todas as nações, literalmente falando. Por causa desses textos aqui. Então, em relação a Daniel, se você ler Daniel 2 e Zacarias 2, você vai ver que existe uma relação. Por quê? Porque eles são meio que contemporâneos, né? O Daniel está no início do governo persa, o Zacarias está apontando para o final do governo persa. Então eles têm uma correlação. Eles falam meio que as coisas parecidas. Aquela ideia de os impérios vão mudar de mão até chegar o Messias, o Zacarias e o Daniel estão apontando, porque está mudando de mão. Ó, saiu da cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vai pra lá, vai pra lá, entendeu? É a história da estátua que o... Isso aí, a estátua de Daniel. O grande dia da batalha do Senhor. Então vai ter um dia que o Senhor vai vir e vai batalhar e vai dar. Aí tem gente que interpreta isso aqui literalmente, e aí acontece igual o Judas. Coloca em Jesus, coloca no Messias, no Cristo, a expectativa política, militar. Ele vai expulsar o inimigo, ele vai libertar Israel de uma vez por todas, e nós não pagaremos mais impostos, não seremos mais escravos, e tal, e tal, e tal, e tal. É uma promessa? É. Mas como que nós entendemos isso? De forma espiritual. Eu sou livre. Sou livre da Babilônia. Por quê? Porque esse sistema mundano e pecaminoso não me escraviza. É, nesse sentido que você disse anteriormente, que eles achavam que eles ainda acham que vão governar sobre todas as nações. Literalmente. A maioria dos judeus, né, ortodoxos, e os crentes literalistas. Porque tem uns crentes que lêem isso aí de forma literal e junta com Daniel literal e junta com Apocalipse literal, aí vira uma lenha. Graças a Deus, tô pensando desses. Então, o verdadeiro valor do jejum, capítulo 7 e 8, ele fala sobre o jejum de uma forma profética linda, né? É a ideia do Crisóstomo. Tem um trecho de um sermão do João Crisóstomo, que é um cara pai da igreja também, lá da região da Alexandria. O Crisóstomo, ele dizia assim, de que adianta nos abstermos de aves e peixes se devoramos os nossos irmãos com nossas palavras? Profundo isso. Eu não como carne, eu não bebo Coca-Cola, mas eu falo mal do meu irmão e eu estou devorando ele com as minhas críticas. O que adianta? O verdadeiro jejum não é só se abster de uma determinada prática ou de um determinado alimento, é se abster de toda forma de maldade. E Paulo fala para Timóteo, né? Que ele orienta ele. E o Zacarias já fala isso. Não adianta. É um jejum fake. Entendeu? Tô até meio-dia sem comer nada, mas tô falando mal dos outros. Tô até meio-dia sem comer nada, mas tô sonegando o imposto. Tô até meio-dia sem comer nada, mas tô... Entendeu? Não adianta. E a cristologia, né, ele é o mais messiânico dos profetas menores. Como ele foca na questão do templo e da vinda do Messias, então ele acaba sendo muito messiânico. Dos maiores, né, e inclusive de todos, o Isaías é o mais messiânico. O Miqueias é bem messiânico, mas o Zacarias é mais.
Então, ó, tá vendo? Todos esses versículos aqui, ó, são messiânicos. Ó, um homem montado num cavalo, ele é o anjo do Senhor. O Messias mandado pelo Senhor para habitar em Sião. Meu servo, o renovo de Israel. Um homem cujo nome é Renovo, ele será rei e sacerdote. O teu rei virá em humildade. O Senhor visita o seu rebanho como pastor. Entendeu? Apacentai as ovelhas destinadas para a matança. Ele quebra as varas da graça e da união. Olharão para mim a quem transpassaram. Fui ferido na casa dos meus amigos. Estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que será fendido. E no monte das oliveiras, com seus pés, de alto a baixo, será fendido e tal. É a crucificação aí, purinha. Virá o Senhor e todos os seus santos virão com ele. O Senhor será rei sobre toda a terra. Então é muito messiânico, né? Aí vem o último, a turma da munheca fechada não gosta desse aqui não. A bondade de Deus para com Israel, na verdade Judá, né? E a altiva ingratidão dos judeus. Aí para fechar a tampa do caixão, o Malaquias, o Ageu disse, ó, se não fizer o templo não vai ter prosperidade. Aí vem o Zacarias, se não fizer o templo não vai ter proteção. Aí vem o Malaquias, se não obedecer a Deus do jeito que está na lei, o pau vai quebrar. Então, o Ageu aponta para a construção do templo, o Zacarias aponta para o ritual no templo e o Malaquias aponta para a obediência no templo. Tem o dia certo, tem a maneira correta, né? Não é do jeito que você quer não, amigo. Você vai trazer a sua oferta, então lembre-se, é 10%. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A gente reconstruiu o templo, os sacerdotes estão fazendo o culto, o Ageu foi ouvido, o Zacarias foi ouvido. Agora, peraí, os sacerdotes estão passando fome. Não é só reconstruir o templo, tem que trazer 10% da sua produtividade, senão os caras vão viver do quê? Ah, mas não era só reconstruir? Não. Ah, mas não era só vir cultuar? Não, tem que trazer o dízimo também, velho. Porque é a manutenção, percebe? O Ageu foca na reconstrução, o Zacarias forma no culto, no ritual, o Malaquias foca na manutenção daquilo. Porque se não fizermos a manutenção, vai acabar. Ué. Se os sacerdotes não têm o que comer, eles vão ter que trabalhar. Se eles forem trabalhar, não tem culto mais. Construiu para quê? Para não ter culto? Não, para ter culto. Então tem que dar comida para o sacerdote. Ué. Então você traz seu dízimo e traz todo. Não é só o que você quiser e só o que está sobrando, não. É 10% da sua produtividade. Não está na lei? Tá. Então vamos praticar. Ué. Entendeu? Indiferença ao esboço. Indiferença ao grande amor divino. Deus ama o povo e o povo está indiferente. Indiferença à grande lei divina. Deus deu a lei, o povo não está nem aí. Indiferença aos grandes mensageiros. Os profetas estão falando e o povo não está nem aí. E por causa dessa indiferença, então vem o julgamento. Qual é o julgamento? A vinda do Messias. Veio para os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vocês não querem o amor de Deus, vocês não querem a lei de Deus, vocês não querem a mensagem de Deus. Não quer saber? Vocês estão fora da minha salvação. Eu vou abrir para todo mundo agora. Malaquias. É pancada em cima de pancada. 1, 2, 3 e 4. Só tá. Perguntas retóricas, né? Ele é mestre na pergunta retórica. Pode o homem roubar a Deus? Então, o título dele, Malach-Ia. Malar, né? É Malak, mas a pronúncia é gutural, né? Malach. Mensageiro de Deus. Seria também anjo do eu sou. Porque a palavra Malach
quando aparece em outros trechos do Antigo Testamento, é traduzido por anjo. Entendeu? Então ele é um mensageiro, literalmente traduzido, mensageiro de Deus. Mas numa... Onde fica isso também, né? Mensageiro, né? Ágelos. Malak, no hebraico, e ágelos, no grego. Significa mensageiro. Mas aí eles transliteram o ágelos para anjo, né? Porque anjo não é a tradução de ágelos. Anjo é a transliteração. Ah, tá. Ágelos virou anjo, né? Porque virou angelus no latim, e aí veio anjo para o português. Não é a tradução, é a transliteração. Mudou de letra no idioma. A tradução é mensageiro. É o cara que leva a mensagem. Porque a mensagem é o agel. Então o evangelion é o correio, é o serviço de entrega de mensagens. O agelos é o carteiro, é o cara que entrega a mensagem. Entendi. É o mensageiro. Aí a gente anjo. Aí a gente, então, anjo. Apareceu anjo, é uma criatura angelical. Arcanjo, serafim, querubim. Nem sempre. Às vezes é só o cara que está entregando a correspondência. O anjo protetor. Então, por exemplo, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. O que é o anjo ali? Aí a galera fala, é o pastor. O pastor é o anjo da igreja. Parece piada. Fala sério. Sério? Ao mensageiro da igreja. Procura lá na igreja quem é o cara que lê as mensagens. Dá na mão dele e manda ele ler para a igreja. Então poderia ser o Ado, por exemplo, poderia ser outra pessoa. O mensageiro. O mensageiro. Não é o pastor. Não Mas é o pastor tem papel de mensageiro também, né? Quando ele está trazendo a mensagem, mas quando ele não está, ele não é mais. Se eu sentar para ouvir o Abner é o mensageiro. O Ado é mensageiro, você entendeu, quer dizer. Tá bom. É porque quando fala de, principalmente hoje, né? Neo, tal, aí o pessoal acha que é algo sobrenatural. O anjo, não mexe com ele, porque ele é o anjo de Deus. Pesar a mão na sua vida. Blá. Entendeu? Eu estou pregando contra mim mesmo, né? Para mim é muito mais cômodo ser o anjo, mexe comigo não. Mas a verdade não Mas é é essa. mais perigoso também, né? Porque É porque qualquer existe um falha equilíbrio. que você via cometer, e é humano e todo humano comete falhas, aí a queda diante das O pessoas pastor muito é maior. mensageiro. O mensageiro não é o pastor. Entendeu? Não, mas é isso que eu quis dizer, Isso aí. porque não existe nada de unção na vida da pessoa, que não toque nele, mas ele foi escolhido por Deus para levar a mensagem. Ungido. Não o ungido. Uhum. O ungido é Cristo. Aliás, a palavra Cristo significa ungido. Né? Eu não sou Cristo de ninguém. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não, esse aí é Jesus. Irmão. Eu vou dar minha vida por ninguém. Até porque minha vida não vale nada diante de Deus. Eu sou pecador igual você. O bom pastor larga as 99 e vai atrás de uma. Onde você está lendo isso na Bíblia, irmão? Lê sua Bíblia direito. Um homem tinha 100 ovelhas. Nem é pastor. E a pergunta é retórica. Quem é o homem que deixa 99 e vai atrás de uma? A resposta é óbvia. Nenhum cara faz isso. Sou maluco. Eu vou deixar 99 e vou atrás de uma no deserto? Se perca. Melhor perder 1% do que perder 99%. E ainda correr o risco no deserto de não pegar nenhuma e perder tudo. Chega lá, não tem A mais. resposta é óbvia. Os fariseus estão olhando e falando, ninguém faria isso. Aí ele está dizendo, pois eu fiz. Eu abandonei a minha glória e vim atrás dos gentios. E vocês estão reclamando que eu estou comendo e bebendo com eles? É porque essa era a mensagem dele, né? Aí o povo joga pra cima do ministério pastoral que eu tenho que largar a igreja e ir atrás de um safado sem vergonha que tá falando mal de mim, prejudicando o ministério e fazendo um monte de besteira, e eu tenho que largar de ensinar o povo para ir atrás do cara. Eu vou acabar perdendo todo mundo. Se eu quiser segurar todo mundo, eu não seguro ninguém. Ué. A verdade é essa. Então o povo fica, né, dando ênfases ao ministério pastoral baseado em leituras totalmente equivocadas da Bíblia. Eu não sou anjo, eu não sou o ungido, não. Sou um ungido. Porque o João disse assim, a unção que procede do santo, Cristo é o cabeça da igreja. Ele é ungido. Então, a unção começa na cabeça, né? Escorre pelo corpo. Está lá o Salmo 133 de Arão. Então, jogou na cabeça, o Cristo é ungido. Mas escorreu, aí a unção que procede do santo está sobre nós. Disse o João. Todo crente está debaixo da unção do Cristo. Por isso que é perigoso mexer com gente crente de verdade, porque ele não está protegido pela unção dele, mas pela unção do Cristo. E aí eu me lembro de Atos capítulo 9, quando Paulo cai no chão, Jesus chega e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele não perseguiu Jesus, Jesus já tinha morrido um tempão. Ele perseguiu os crentes. Mas o crente verdadeiro, quando é perseguido, o Cristo cobra o barulho dele. E aí, meu querido, se Cristo cobrar seu barulho, você fica esperto, porque o pau quebra. Então, o problema não sou eu, entendeu? De mim você pode falar mal, você pode me prejudicar. Eu, de boa, arranha meu carro, quebra a janela da minha casa, entendeu? Estraga meu computador, faz comigo, mas não faz com o ministério, porque não é meu o ministério. Aí o dono do ministério vai cobrar. Entendeu? Outra coisa que o pessoal deturpa é a parte do não toqueis no ungido. É. É Davi, Do rei. lá do rei lá. Saul, né? Porventura iria eu tocar no ungido do Senhor? Não. Tá falando da questão do rei, né? Entendeu? Não tem nada a ver com igreja. No Novo Testamento nem tem unção mais com óleo. Separai-me Saulo e Barnabé. Impuseram as mãos, oraram e o despediram. Posição de mãos. Escolheram 7 diáconos, impuseram as mãos, oraram e eles executaram o serviço. Existe consagração, não existe unção. Acabou. É. Então, por que a gente não joga óleo? Porque no Novo Testamento não jogou óleo em ninguém. Pode jogar? Pode, beleza. Não é que está errado, mas não é necessário. Porque o óleo que simbolizava lá, para nós já é uma realidade, que é o próprio Espírito dando o dom e capacitando para o ministério. No geral, são muitas coisas que a gente precisa ter sabedoria para ponderar, né? Porque, por exemplo, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu entendo que um pastor que se dedica às ovelhas, por exemplo, você tem um tempo integral. De forma subjetiva e indireta, eu estou aqui toda agora a sua dando a vida. vida por você, Sim. que eu me preparei, estudei, beleza, mas de forma literal, igual o pastor tem que ir atrás, porque ele tem que dar a vida pelas ovelhas, aí dá a vida mesmo, o cara se mata, né, e daqui a pouco tá infartando, tendo derrame aí, por quê? Porque, ministério, igreja, e morre mesmo, deu a vida pelas ovelhas. Eu vi, ninguém me contou não. Eu vi, num velório de um pastor, a filha dele se levantar, pegar a palavra e falar, vocês mataram meu pai. Uau, é mesmo? Vocês mataram meu pai. Deu a vida pelas ovelhas. Esse monte de pastor que se suicida. Entendeu? Então Malaquias é o meu mensageiro, né? Malaquias, papapá, eu já expliquei. Então, do profeta Malaquias nada mais é conhecido a não ser o seu nome, que aparece no primeiro versículo, né? Malaquias. Não é identificado nem pelos pais, nem pela sua cidade natal, pelo seu cargo, data de ministério. Não tem muita coisa sobre ele, não. É mais um título do que um nome. Tem gente que diz assim, ó, Malaquias não é nem o nome dele. Ele é o mensageiro de Deus. Mas qual é o nome desse mensageiro? Ah, não sei. Aí botaram Malaquias. Mensageiro de Deus, Malaquias. É uma possibilidade, que não seja o nome dele. Porque quando tem o nome do cara, geralmente vem filho de fulano, da cidade tal, do lugar tal, o ofício tal, entendeu? Então o Talmud e os Targums, que é os comentários judaicos, dão Esdras como seu verdadeiro autor. Não há razões válidas, no entanto, para negar a autoria de Malaquias, pelo fato de nenhum outro livro bíblico falar sobre a família ou função. Tampouco aparece na Bíblia o nome da estirpe de muitos outros profetas. Daniel também a gente não sabe, né? Daniel, de onde que ele era, o pai dele e tal. Amós, Obadias, Miqueias. Então, isso não é um argumento de que não seja, é uma possibilidade. Ele foi a voz profética final, contemporâneo de Esdras, sacerdote historiador que escreveu antes e depois dele. Foi o último mensageiro divino para o povo da aliança do Antigo Testamento, ministrando cerca de 1000 anos depois de Moisés. Então, a profecia, né? Começa com Moisés, 1500 anos, e ele está ali, 400 e pouco, né? 1000 anos depois do Moisés, encerrando as escrituras do Antigo Testamento. Moisés começa a escrever, ou Malaquias ou Esdras terminam de escrever. Contexto histórico. A gente já viu aqui, né? 430, ó. Ele é contemporâneo de Esther. Agora sim a gente está no tempo de Esther. Os edomitas tinham sido levados do Monte Seir, mas não tinham voltado, o que sugere uma data posterior a 585. Os exilados tinham voltado, reconstruído o templo e caído no comodismo e na formalidade quanto à sua experiência religiosa. Sugere aquele contexto, então.
não estavam sob o governo de Neemias, mas sob domínio de um governador persa, que era passível de suborno. Ele fala isso no capítulo 1, versículo 8. Então isso indica uma data, né, ali de 400 e pouco. Os problemas morais e religiosos eram semelhantes aos enfrentados por Esdras e Neemias. Por exemplo, o materialismo, casamento com pagãos. Então, coloca ele lá junto do Neemias, uma data mais para frente, por causa dessas características. Tá? Contexto político. O cenário mundial de Malaquias é o mesmo de Neemias. O rei persa era Artaxerxes I, que reinava, naquele período ali, sobre um império enorme de difícil controle. Então veio depois de Esther. Que ele é o filho do... Esse é o filho do Xerxes. Contemporâneo. Esse né? é o enteado de Esther, esse Artaxerxes aí. Exatamente. Sobre o império de difícil controle. Ou seja, cresceu demais, o cara está perdendo o controle. E aí o avanço para o ocidente foi interrompido pelos atenienses em Maratona, que é a cidade, e Salamina. Então as rebeliões internas dos egípcios foram esmagadas por Artaxerxes, pelo Xerxes também, em 554, aí aquela história dos 300, né? A história dos 300, que ali é Pérsia contra Grécia, né? O rei Leônidas pega os 300, mas os persas vão e matam ele. É nessa época aqui, ó. Tá bom? E aí, a situação é essa. A Palestina fazia parte da quinta satrapia, né? Trans-Eufrates, e Israel era uma pequena parte da província. Então, a capital do império é aqui, né, em Suzã, e eles dominam tudo. Só que essa regiãozinha aqui é quase nada, né? Embora Zorobabel tivesse sido designado governador da Judéia em 537, e a data do seu falecimento seja incerta, nenhum dos seus filhos foi designado para substituir. Neemias, burocrata judeu da corte de Artaxerxes, foi designado governador em 444 e exerceu o cargo até voltar à Pérsia em 432. Então, algumas informações sugerem que o contexto político do Malaquias é o mesmo do Neemias, tanto de um livro quanto do outro. Contexto espiritual. Apesar do templo ter sido reconstruído, reinaugurado em 516, né, o sistema de culto foi restaurado de maneira digna pelo Esdras, 457. E o muro reconstruído pelo Neemias, 444. Então o estado espiritual dos judeus estava de novo em um nível muito baixo. O povo tinha deixado de dar o dízimo e, em consequência, as colheitas fracassaram. Os sacerdotes, vendo-se no desamparo, tornaram-se descuidados e indiferentes para com as funções do templo. Já que o povo não vai manter o templo, não vai fazer a manutenção, então também nós não vamos fazer culto mais nada. Se der, faz. Se não der, não faz. Não, o povo não quer sustentar a gente, então a gente não vai sustentar o culto. E aí o povo foi abrindo mão. O cara chegava lá no templo, eu vim fazer o culto, eu trouxe um bicho aqui para matar. Não, tem sacerdote aqui hoje não. Cadê o sacerdote? Ele falou que não tinha nada que comer, ele saiu para procurar comida. Tipo assim, entendeu? Então, o espírito de indiferença religiosa do povo estabelecia um perfeito contraste com o de seus antepassados, que tinham enfrentado o perigo de voltar às colinas esperando a volta do Messias. Então, entre Zacarias e Malaquias tem esse contraste. O povo, na esperança do Messias, reconstrói o templo e o culto. E pouco tempo depois já não quer fazer a manutenção daquilo. Então eles já estão ladeira abaixo. Indiferença religiosa para com a lei e as ofertas, enquanto acusavam Deus de ser indiferente. Deus não está abençoando a gente. Aí o Malaquias fala, não, vocês é que não estão fazendo direito. Indiferença moral para com os votos de casamento. Se casavam com mulheres pagãs após divorciarem-se das mulheres judias. Largava a própria mulher para pegar uma mulher de outra nação. Pecados sociais de perjúrio, fraude e opressão do fraco. Egoísmo material ao roubar de Deus os seus dízimos. Essa era a situação, então. O primeiro problema apontado por Malaquias, no entanto, foi a falha do povo de lembrar-se do amor e da aliança para com eles. Foi essa falha que os levou à falta de visão, falta de apreciação e à prática dos pecados de queixa, indiferença
Então a última recomendação do profeta foi: lembrai-vos da lei de Moisés. Recomendou-lhes também que esperassem pela vinda de Elias, que aplicaria aquela lei durante o seu julgamento de restauração. Esse Elias, aí lembra que quando Jesus pergunta: quem o pessoal está dizendo que eu sou? Ah, tu és o Elias, que havia de vir. É a promessa. Eles aguardam um novo profeta do quilate de Elias. E Jesus é reconhecido como esse profeta. Então o objetivo: despertar o calejado povo que restara em Israel da sua estagnação espiritual, com o intuito de possibilitar que o Senhor tornasse a abençoar suas vidas. Calejado é no sentido de cauterizado, né? O povo errou tanto que já estava cauterizado, perdeu a sensibilidade de agradar a Deus. E aí ele realizou isso tomando como base a ênfase da grandeza de Deus, que sempre corresponde à obediência. Então, ao escrever essas últimas palavras, o profeta lembrou também a todos da obra do Messias, que viria para purificar a nação, para que pudessem receber o seu reino. Contribuições singulares: a grandeza de Deus, as citações divinas, né? É o livro dos profetas menores, é o livro que mais tem essa expressão: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ele está o tempo inteiro, está vendo como ele é o mensageiro de Deus? Não é minha a mensagem, é de Deus, assim diz o Senhor. Eu não sei de nada, Deus está mandando dizer: cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Perguntas retóricas, né? Como é que o homem pode saber tal coisa se ele é pecador? Como é que o homem vai saber o seu futuro, né? Como é que o homem vai roubar a Deus? Ele não pode nem roubar de Deus. Pode o homem roubar a Deus? Então ele vai fazendo algumas perguntas retóricas, que não é para responder, é para fazer refletir. E a religião corrompida, quase um deísmo. O que é a ideia do deísmo? É de que existe um Deus, mas ele não interfere na nossa vida. Nem abençoa, nem amaldiçoa, nem protege, nem livra, nem disciplina, nem castiga. Não, ele criou tudo, tá aí, beleza, mas da minha vida cuido eu. Deus não interfere na minha vida, não. Essa é a ideia do deísmo. Eu até creio, mas não faz diferença para mim. É o chamado... tem um autor novo aí que chamou um nome muito interessante. Acho que é ateísmo cristão. Não. Ateísmo moderno. Alguma coisa assim. Que é assim: eu acredito em Deus, mas não vivo conforme os seus preceitos. É tipo isso. Roubar a Deus, né? É o cara que... é a única parte da Bíblia que diz que o homem pode roubar a Deus, nos dízimos e nas ofertas. E a promessa da volta de Elias. No finalzinho da profecia, ó, o Elias vai voltar, hein? Porque lembra que o Elias subiu para o céu sem morrer? Uhum. Então a ideia é que se ele subiu, ele vai descer, velho. Mas essa promessa também, que vai descer. É. Então isso aponta para Cristo, né? As últimas palavras, esse livro tem essa característica, nenhum outro livro traz as últimas palavras, só ele. E a cristologia está nesses 3 textos aí, apontando para o Cristo que faz essa obra, né, de voltar, de restaurar, de livrar e de proteger o povo. Então, que venha o Novo Testamento, beleza? Na próxima aula, então, a gente começa com o período interbíblico, vendo Grécia e Roma, e aí a gente pula para os Evangelhos e vamos até Apocalipse, tá bom? Deus abençoe. Amém.